Saudações, caríssimos colegas, professor André Ferreira mais uma vez. Tenho a honra de estar aqui acompanhando o seu desenvolvimento técnico jurídico para o curso de capacitação na área de segurança e disciplina, especificamente na matéria de técnicas de algemação e imobilização. Neste tópico nós iremos abordar mais uma excludente de ilicitude própria, prevista no nosso Código Penal. Dessa vez iremos tratar da legítima defesa. E a legítima defesa será abordada através de uma técnica do estudo jurídico chamada hermenêutica jurídica. Uma vez que nós já fizemos um estudo um pouco mais profundo de outras esferas que abrangem, que se concatenam de maneira indispensável no estudo anterior, quando nós tratamos do estrito cumprimento do dever legal. Agora, nós vamos usar uma outra técnica. Eu convido você, aluno, a fazer uma intelecção profunda comigo em cima do texto legal e tentar descobrir quais são as verdadeiras intenções do legislador implícitas nesse texto. Então, dessa forma, antes eu vou explicar de maneira extremamente sintética o que é a legítima defesa. Pois bem, a legítima defesa ela transporta em um primeiro plano uma conduta que se revela um fato típico antijurídico, ou seja, uma conduta criminosa. Ela transporta essa conduta criminosa para uma condição de uma ação lícita, ou seja, plenamente justificada, desde que acompanhada de um comportamento adequado que preencha os requisitos indispensáveis à sua configuração. São esses requisitos indispensáveis e esse comportamento adequado que nós vamos abordar agora, fazendo a leitura do texto legal. Então, convido o caríssimo aluno a me acompanhar aqui. No artigo 25 do nosso Código Penal Brasileiro, eu estou em mãos aqui com o Vademecum, né? O compêndio que traz todo o nosso arcabouço jurídico. Eu vou fazer a leitura ipsis literis do artigo 25, que define o que é legítima defesa. Pois bem, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A Lei 13.964 de 2019, ela acrescentou um parágrafo único, o famoso pacote anticrime, o qual eu passo a ler nesse momento. O parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante prática de crimes. Pois bem, agora vamos a famosa hermenêutica jurídica, a qual convidei você, aluno, a praticar comigo. É uma intelecção para tentar buscar, então, todos os meandres, todos os desdobramentos possíveis que estão implícitos nesse texto legal. Então, antes da primeira vírgula, a gente tem lá, entende-se em legítima defesa quem? Vírgula. A partir daí, principiam-se, então, aqueles requisitos comportamentais necessários para transportar o indivíduo, o agente, daquela condição de ter praticado um ato ilícito para uma condição de ter praticado um ato, embora considerado ilícito, fato típico, para uma condição de licitude, ou seja, de justificativa plena. Vamos então lá? Usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Primeira parte aí depois da primeira vírgula. Usando moderadamente dos meios necessários. Antes de falar do usando moderadamente, eu vou passar para a segunda parte desse pequeno trecho e vou falar dos meios necessários. Quais seriam os meios necessários? Pois bem, numa esfera lato sensu, numa esfera geral, os meios necessários são aqueles meios disponíveis. Todavia, numa esfera stricto sensu, no que diz respeito às técnicas de imobilização e técnicas de algemação,
a serem empregadas por um profissional treinado, habilitado pela Escola da Administração Penitenciária, durante a execução das suas tarefas, do escopo das suas atribuições dentro do cárcere, os meios necessários são aqueles disponibilizados em protocolos específicos, protocolos previamente apresentados e treinados por esses respectivos profissionais. Esses são os meios necessários. Por isso é muito importante fazer uma intelecção profunda no texto legal e, junto a isso, paralelamente a isso, praticar constantemente os respectivos protocolos, não só para fazer uma intelecção e sedimentar o conhecimento, mas para também nunca esquecer dos limites que podem ser empregados no que diz respeito ao emprego de força na atividade penitenciária. Haja vista que é disso que se trata esse tema, essa matéria. Pois bem, mas já sabemos o que são os meios necessários. Vamos voltar à primeira parte. E no que diz respeito ao usando moderadamente? Pois bem, usar moderadamente é lançar mãos do melhor do bom senso. E quando eu falo de lançar mãos do melhor do bom senso, eu estou me referindo ao fator discricionário da ação propriamente dita. Uma vez que as ações daquele operador, elas têm um espectro discricionário muito amplo. Somente aquele que está inserido naquele contexto, no caso concreto, tem capacidade de fazer a devida análise de qual seria a técnica mais adequada para se fazer cumprir a norma jurídica, para restabelecer a ordem, para preservar vidas, enfim. De fato, esse fator discricionário é muito amplo e por isso se faz necessário ser parametrizado através de protocolos pré-definidos. Todavia, os próprios protocolos possuem também um espectro muito amplo. Passam de um simples controle de contato ou de um simples uso da retórica até uma projeção e queda, o emprego de chaves diversas para fazer com que o indivíduo que já não consegue mais sucumbir à retórica ceda a chave, ceda a força empregada. É esse quesito força que deve ser usado com muita moderação. E moderação vai muito além do radical da palavra. Moderação passa inclusive pelo filtro do LIMP, do famoso LIMP, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e pelo filtro de outros conceitos que estão inseridos e são implícitos na ação propriamente dita. Quais são a necessidade, a oportunidade, a proporcionalidade. E é disso que se trata, usar moderadamente dos meios necessários. E os limites são muito sensíveis. Depois da segunda vírgula, nós temos então o seguinte texto: repele injusta agressão. Repele injusta agressão. Essa qualidade que foi predicada à agressão é que nos interessa nesse momento. A agressão deve ser injusta para ser repelida, para ser justificada, para que seja reconhecida essa excludente de ilicitude diante da ação do operador de segurança. Essa agressão injusta quer dizer que ela partiu do indivíduo delituoso ou do tutelado do Estado, jamais do profissional da segurança. Jamais o agente pode lançar mãos de algo que provoque o indivíduo a principiar uma agressão. Pois se o indivíduo foi provocado, e esse é um pensamento lógico, em que pese ser lógico, o óbvio também precisa ser dito. Se o indivíduo foi provocado, a agressão não é injusta. Simples o pensamento. E é fácil de fazer a intelecção em cima disso. Agora vamos ler do princípio até essa segunda vírgula. Então, vamos lá. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Mas que injusta agressão?
atual ou iminente. Atual ou iminente. O que quer dizer que a agressão não pode ser presumida, ela deve estar de fato acontecendo ou em vias de. Uma agressão presumida, ela não se enquadra dentro desse contexto do texto legal. Ela é uma agressão injusta, atual ou iminente. Ou seja, se eu achar, eu, profissional da segurança, achar que aquele indivíduo pode vir a lançar mãos de violência contra mim ou contra o trem, eu não posso simplesmente lançar mãos da força para poder impedi-lo, uma vez que ele ainda não principiou a ação. Para haver uma reação, se faz necessária uma ação. E por fim, para encerrar então a intelecção sobre esse assunto, depois da última vírgula, há direito seu ou de outrem, ou seja, a legítima defesa ela pode sim ser reconhecida perante uma ação de uso da força na esfera dos trabalhos penitenciários para fins de defender os direitos seu, aluno profissional, ou de outrem, daquele seu colega que ombreia a seu lado. Em síntese, é disso que se trata. Espero ter contribuído com seu conhecimento e até a próxima.